não tinha ideia do tamanho do mundo humanitário. Quando eu cheguei na Etiópia, esse foi o meu susto, assim. Por um momento eu imaginei que a gente fosse estar MSF, mais 2 ou 3 organizações, e quando eu cheguei lá eu fiquei impressionada de ver a quantidade de gente, quantidade de organizações, 20, 30 organizações, cada uma fazendo uma coisa diferente, num ponto em que a gente mudou indicadores de saúde dentro do campo de refugiado, mudamos mortalidade, mudamos taxa de desnutrição, assim, e todas as ONGs juntas. São Paulo não dá uma ideia boa do que é a medicina no Brasil, né? Então eu resolvi ir para o Nordeste fazer medicina da família no interior de Sergipe e para conhecer um pouco, né, da medicina de verdade, vamos dizer assim, do Brasil. Eu sempre gostei de trabalho social, né? Enfim, durante a faculdade eu fiz uma iniciação científica com colégios públicos em São Paulo, sempre já trabalhei com outras, já trabalhei com uma organização não governamental aqui do Brasil antes, fui fazer esse trabalho de iniciação científica no Nordeste, morei no Nordeste, sempre tive um pouco de interesse pela medicina, vamos dizer, um pouco mais social, e sempre achei que a gente como médico tinha uma certa função social, né? Não basta se formar médico, eu sempre pensei que já que você vai se formar médico, por que não também ajudar as pessoas que precisam, né? Então acho que isso é um negócio que me moveu muito nesse sentido, né? Aqui em São Paulo, enfim, com uma boa formação, você muitas vezes acaba indo, né, trabalhar no setor privado, enfim, com classes sociais mais altas, e eu sempre achei que falta alguma coisa, não que não seja uma medicina genuína, não que não seja válido. E também conheci, enfim, pessoas incríveis trabalhando para a MSF que trabalharam comigo, assim. Que mesmo as pessoas que estiveram, assim, acho que nos piores momentos do mundo humanitário, né, nas piores catástrofes humanitárias, ainda é uma pessoa que vê o lado positivo e fala, eu estava lá nesse lugar que realmente era horrível, mas a gente fez isso, isso, isso. E depois de 9 meses, depois de 1 ano, a situação era essa. Então, assim, você vê que a pessoa, ele tá pronto para ver tudo, né? Ele tá pronto para chegar na pior catástrofe, mas ele tá sempre pensando no que a gente pode fazer, né? Então, a gente tá muitas vezes em países onde não tem muita atenção da mídia, né? Da grande mídia. Então, muito do papel de MSF é tornar público aquilo que a gente está vendo. Quando você tá lá no campo, né? E que às vezes assim, você reclama de alguma coisa, minha cama não tá boa, ou tem algum problema, e aí de repente você sai e você vê essas pessoas que não têm cama e elas não estão reclamando, é sempre você né, reflete sobre si mesmo e se inspira daquilo, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que eu aprendi muito, assim, que a gente não precisa de muito, né? Hoje, enfim, eu viajo 7 meses de férias com uma malinha. Bom, depois da Etiópia, eu fui para o Sudão do Sul, né, que é um país novo, acho que poucas pessoas sabem da existência do Sudão do Sul, mas é um país que tem aí 5, 6 anos. Depois do Sudão do Sul, eu fui para o Iraque, né, fiz uma missão de suporte na Síria. Depois do Iraque, eu fui para Uganda. E depois da Uganda, minha última missão agora foi Camarões, Nigéria. No final, acho que a gente aprende a dar valor para as pequenas coisas, né, quando a gente está lá. E não é só uma coisa de paciente, porque quando a gente está nesses países, a gente contrata o staff local, né? Então a ideia não é você ir para um país e levar 30 médicos estrangeiros. A ideia é você levar um médico estrangeiro e contratar o resto de staff nacional. E dentro disso tá você dar treino para o staff nacional, que é uma coisa que eu particularmente eu adoro. Né? Porque eu acho que é o que você deixa para trás, né? Depois de um trabalho que você vai, uma intervenção de urgência, que você fique, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois que você sai, o que você deixa para trás é isso, né? São os treinamentos, são as coisas que você ensina para a pessoa. Então, quando a gente estava agora na Nigéria, eles me chamaram e já estava lá a obstetriz, já estava a médica e já estavam os 2 enfermeiros, estava todo mundo ajudando. E quando eu vi que o bebê estava para sair, eu falei, olha, esse bebê vai ser complicado, já vamos preparar o material de ressuscitação. E isso é uma coisa de médico emergencista. Médico que não está acostumado com emergência, é um pouco mais difícil de pensar
antes de acontecer, né? Então, para eles ali ninguém tem especialização em emergência, nem os médicos nem os enfermeiros. Então, quando eu falei pega o material de ressuscitação, todo mundo já ficou meio, mas nossa, mas já? Falei, já, imediatamente, material de ressuscitação. E aí, enfim, trouxemos a mesa, tal. O neném nasceu parado, então ele não respirava, não tinha batimento cardíaco. E a gente fez a ressuscitação neonatal. E como ali ninguém, enfim, tinha especialização em emergência, foi uma ressuscitação aula, né? Então, enfim, né? Exatamente por eu fazer emergência, eu faço com tranquilidade, né? Então eu consigo reanimar um recém-nascido e dar orientações ao mesmo tempo, né? Então, olha, gente, estou ressuscitando assim, depois a gente vai ventilar, vamos fazer, o ideal seria a gente fazer um pouco de sucção, enfim. Terminamos a ressuscitação, o neném acordou, respirou, enfim, ficou bem. A gente transferiu ele para um hospital, claro, porque ele tinha outras complicações, né? Às vezes é difícil voltar, né? Às vezes, enfim. Quando eu volto para cá e vejo, né, os problemas de primeiro mundo que a gente tem aqui. Às vezes eu volto, tem alguma amiga minha querendo conversar sobre um problema no trabalho. E aí ela fala durante aquela, não sei, 30 minutos, depois ela fala, nossa, eu sei que para você isso não deve ser nada. Olha, não, mas não é porque eu tô acostumada a ver pessoas, né, em situação muito pior que o seu problema não é válido, né? Ele é válido também. Mas assim, dependendo do problema, eu acabo falando, ai, olha, esquece, né? Você está tão bem, se come tão bem, enfim, você mora tão bem, você tem tudo, né? Se você pensar no geral, realmente não é um problema, né? Então, às vezes, eu também dou vamos dizer, umas alfinetadas, assim, nas pessoas, de falar, realmente é isso que te preocupa? Né? Com tanta desgraça no mundo, né? Com tanta gente morrendo de fome, eu me sinto como uma obrigação social, não só por ter feito medicina numa faculdade pública, porque eu acho que se eu tivesse feito numa faculdade particular, eu pensaria a mesma coisa. Como médica, de ter a obrigação de eventualmente ajudar quem precisa, né? Sem necessariamente você ganhar um rio de dinheiro para fazer isso. Se a gente unir forças para mudar, enfim, para trabalhar e para fazer, todo mundo senta junto, o que essa população precisa, como é que a gente vai se dividir para intervir, cada um no seu setor, a coisa funciona, você muda indicadores, você melhora a qualidade de vida. Então acho que isso foi um negócio assim que eu aprendi muito na minha primeira missão e que me fez crer, na verdade, né, no trabalho humanitário, porque me fez ver que o trabalho humanitário funciona.